O SBT teve acesso ao texto preliminar do decreto de indulto elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O chamado decreto humanitário prevê perdão para condenados com doenças graves ou terminais e não beneficia quem cometeu crimes de corrupção. O documento define critérios para a concessão do indulto e os casos onde deve haver restrição do benefício. O ministro Sérgio Moro justifica o perdão presidencial aos condenados que tenham adquirido deformidade ou doença que tragam sofrimento maior que a privação da liberdade. Entre estes presos estariam aqueles que ficaram paraplégicos, tetraplégicos ou cegos depois da prática do crime ou por consequência dele. E também presos com doenças graves que precisem de cuidados contínuos que não possam ser prestados na prisão, o que inclui detentos com câncer e AIDS em estágio terminal. Pela minuta, o indulto não beneficia quem cometeu crimes contra a administração pública, crimes considerados hediondos, aqueles praticados com grave violência contra a pessoa. Também não terá direito ao indulto quem praticou crimes tipificados como tortura, formação de organização criminosa e terrorismo. As medidas endurecem o perdão presidencial, mas ainda assim o texto está mais ameno do que se esperava. Por isso, o presidente vai sofrer pressão para que o decreto não saia exatamente como Moro propõe, já que quando era candidato, Jair Bolsonaro era radicalmente contra políticas de desencarceramento, ou seja, propostas para tirar criminosos das prisões. No fim do ano passado, o ex-presidente Michel Temer chegou a discutir a edição de um novo decreto de indulto, depois das críticas que recebeu no ano anterior. Naquela ocasião, Temer assinou um texto que tornou mais brandos os critérios para obter a extinção da pena e beneficiou condenados por corrupção. A medida foi criticada pelo então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. Qualquer criminoso tem que cumprir sua pena de forma integral. Na ocasião, Sérgio Moro também concordou. Esse é o último indulto com tão ampla generosidade. A proposta elaborada pelo Ministério da Justiça já foi enviada para o presidente Jair Bolsonaro e para análise da Casa Civil e deve ser avaliada nas próximas semanas. E em desagravo a declarações do presidente Jair Bolsonaro, que em entrevista ao SBT falou na extinção da Justiça do Trabalho, foram organizadas hoje manifestações em todo o país. Vamos até Santos, onde está a repórter Luciana Moledas. Oi, Lu, bom dia para você. Teve manifestação por aí também? Bom dia, Van. Bom dia a todos que acompanham o VTV da gente. Agora de manhã, até mais ou menos umas 11 da manhã, a manifestação foi realizada aqui em frente ao Fórum Trabalhista de Santos. Nós estamos agora na sede da OAB, né? Isso porque a manifestação contou com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, associações dos advogados e também representantes de sindicatos. Eu vou entrevistar agora o presidente da OAB Santos, Rodrigo Julião. Rodrigo, essa manifestação, o que a classe trabalhadora pode perder com o fim da Justiça do Trabalho? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, queridos telespectadores. A perda é enorme, né? A gente tem uma PEC 300 em andamento no Congresso Nacional e a nossa função agora é defender a sociedade. Não é nenhum tipo de reserva de mercado, quando poucos tentam fazer crer, muito pelo contrário. Nós temos aí uma justiça hoje especializada, que é a Justiça do Trabalho, uma das justiças mais sérias que temos no Brasil hoje, estão querendo remeter o Poder Judiciário Trabalhista para a Justiça Federal, onde nós temos um dos maiores devedores, que é a União, e uma tramitação quase 3 vezes mais a demora nos processos judiciais, sem contar a fonte arrecadadora que a Justiça do Trabalho é para o país. Então nós temos hoje uma justiça especializada que garante o ganha-pão do trabalhador. Estamos falando aqui de questões de verbas de natureza alimentar, que tem prioridade constitucional. Então não podemos perder essa possibilidade, né? Não podemos deixar de nos manifestarmos totalmente contrário a essa perda enorme para a sociedade que irá acontecer caso essa PEC 300 venha começar a entrar em vigor no futuro próximo. Agora, para quem está em casa entender o que pode causar uma morosidade ainda maior, a gente sabe que no Brasil a justiça é lenta.
tudo saindo da Justiça do Trabalho, pode demorar ainda mais um processo, por exemplo? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, a média hoje no processo trabalhista, que já é demorado de 2 a 3 anos, quando a gente fala de verba alimentar, está indo para uma justiça que tem uma média de quase 7 a 8 anos, dependendo do procedimento, né, que é o procedimento comum na maior parte das vezes. Então, estamos falando aqui de perda de ganha-pão do trabalhador, estamos falando de perda de direitos fundamentais, precisamos, né, passar essas informações para o Poder Executivo e para a nossa Câmara de Deputados, para que essa PEC não passe e para que a Justiça do Trabalho fique, sim, cada vez mais célere em defesa da sociedade, em defesa do trabalhador nacional. Muito obrigada pelas informações. Luciana Moledas para o VTV da Gente.